né? A fé em Deus. Obviamente que a partir de um momento da nossa existência nós saímos já das preocupações materiais de o que comer, onde dormir, o que vestir, para entrarmos nos questionamentos básicos, aqueles que os filósofos, desde Sócrates e Platão, nos propuseram. Quem sou eu? De onde eu venho e para onde eu vou? Por que estou aqui? Qual é o significado da minha existência? E aí você começa a pensar na origem espiritual, do ser espiritual. Quem nos criou? Na origem do universo, quem criou esse universo? E a partir desses questionamentos, ouvindo, lendo, você começa a montar as tuas convicções sobre isso. E a partir do momento em que você entender que isso tudo não pode ter vindo de um acaso, mas sim pela obra de um ser superior, você começa realmente a nutrir uma fé verdadeira. E a fé é uma certeza, ao contrário da esperança, que nós vamos ver depois, mas para comparar, que é uma expectativa. Eu tenho esperança, eu espero que algo aconteça. A fé não. Eu tenho a certeza da existência de um ser superior. Eu sei que ele existe. Até posso não conseguir explicá-lo, mas o meu sentimento diz que ele existe e eu tenho essa certeza. E aí o Espiritismo dá mais um passo nisso, que é a fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? É aquela fé que, além de existir no sentimento, ela começa a se solidificar, a se consolidar através do entendimento, pela razão. Da busca dessa concepção, sim, Deus existe, mas então como foi que ele criou os seus filhos? Qual é o objetivo, a destinação? É a compreensão de como essa mecânica, essa sistemática da vida se constituiu e se desenvolve. Então o Espiritismo tira a fé daquele seu estágio de fé cega, de mero sentimento, para colocá-lo num patamar superior. Um sentimento, sim, mas já entendido, já compreendido quanto a dinâmica da sua existência, a dinâmica do seu processamento, a dinâmica da sua evolução. Então, fé é a certeza e esperança é uma expectativa de que algo venha acontecer. Eu tenho fé, eu tenho certeza de que isso existe e de que a minha destinação será esta, é uma certeza. Esperança, eu tenho a expectativa de que algo de bom venha me acontecer lá no futuro, né? Que é diferente da fé, que é aquela certeza já estabelecida e consolidada. Perfeito, Sandra. Eu quero trazer mais uma contribuição. O Hermínio nos trouxe 2 pontos muito importantes, que ele fez toda a construção, né, do porquê devemos crer em Deus, né, que não há como a gente ver tudo que é criado e achar que não houve um Criador, né, que pensou todas essas coisas perfeitas como nós a vemos. E também trouxe a questão da fé raciocinada, que é a grande contribuição que a doutrina espírita nos trouxe. Mas eu quero falar um pouquinho também da etimologia da palavra. Porque a gente relaciona muito, desde que nasceu, a fé com o acreditar, né? Ou então a fé com crença. A fé religiosa, Exatamente. a fé crença, né? Então, é a fé católica, é a fé das igrejas reformadas, é a fé espírita, né? Então, a gente vai qualificando essa fé, né? Mas, na essência, a fé vem do grego fides, que significa fidelidade. Né? Ou seja, é uma fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade pressupõe um relacionamento, né? Quando a gente diz, né, o homem e a mulher são fiéis. Mas só que nesse relacionamento somos nós com Deus. E a gente costuma dizer, né, Deus é fiel. Sim, Deus nessa relação é absolutamente fiel. Que não é a gente. Mas a gente precisa aqui
fazer uma reflexão sobre a nossa parte. Nós temos sido fiéis a tudo e a tanto que Ele nos proporcionou, as leis divinas que Ele estabeleceu para que caminhássemos com segurança no mundo, entre todas as dificuldades, entre todas as tentações, né? Esses prazeres que muitas vezes nos põem a perder uma encarnação, nós temos sido fiéis. Né? E também tem essa relação de confiança, que o Hermínio também muito bem pontuou. Confiança absoluta, porque fé, em última análise, ela é entrega. Entrega total, entrega absoluta a Deus. E aí a gente até quer mencionar aqui, citar algumas passagens que nós vimos dos testamentos. Vejam só. Lá em Salmos, nós temos o Salmo 115. Confia no Senhor, ó Israel. Então, desde os primeiros tempos, desde lá o Velho Testamento, há essa conclamação para que nós confiemos, que nós nos entreguemos à vontade do Pai, né? Depois, Salmo 130, fala um pouco da esperança que o Hermínio também citou. Deposita toda a tua esperança no Senhor. Olha só, não é uma parte, é tudo. Tudo o que tu tens, tu deposita no Senhor. E em Jeremias 17, 7 e 8, bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Deus. Por isso que eu gosto muito do conceito do Emmanuel no Consolador, que ele diz o seguinte: ter fé é guardar no coração a luminosa confiança em Deus. Confiança que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina, tendo absoluta confiança no Pai que tudo vê e tudo sabe. Eu acho esse conceito poético de fé, e é bem isso, né? É uma confiança divina, você vai repousar o seu coração, porque você vai confiar, que Ele tudo sabe, tudo vê. Repousar em Deus é fantástico. Né? Eu acho lindo, poético. Só que para que cheguemos a esse estágio de conseguir repousar em Deus, de ter a fé, que é a fidelidade, nós temos que encontrar esse relacionamento. Construir, né, Hermínio? Nós vamos ter que construir esse relacionamento. E aí é que está a nossa dificuldade maior, como seres ainda imperfeitos, que somos aqui. E diga-se que o Espiritismo respeita o tempo de cada um, embora nos preconize, nos preceitue que devemos nos esforçar. Mas o Espiritismo respeita o tempo de cada um, o tempo que cada um necessita para evoluir, e valoriza todo o esforço que há em evoluir e todas as conquistas dessa evolução, entendendo que as imperfeições ainda são próprias do estágio evolutivo que estamos. Mas é uma busca que temos que fazer por esse relacionamento com Deus. Uma busca, primeiro, somente cega, digamos assim, um tanto quanto apaixonada, né? E depois uma busca de compreensão. Mas amadurecida. Amadurecida, de serenidade, desse repouso que está colocado aí. Eu repouso em plena confiança em Deus. A ponto que você possa todo dia dizer assim, ó Deus, eu sei que você existe, eu confio plenamente em você e em tuas mãos eu entrego minha vida. Faça dela o que quiser, sirva-se dela. E faça o que for melhor para mim, para a minha evolução. Essa é uma confiança absoluta. E diga-se de passagem aqui que quando você se põe nas mãos de Deus, você está em boas mãos, não é mesmo? Né? Não há mãos melhores, né? De Jesus, de Deus. Então, essa é a confiança, mas primeiro nós temos que encontrar esse relacionamento. Buscar e encontrar para que possamos, então, nos colocar como fiéis a ele, a esse relacionamento, que é a mais absoluta fé, né, viva, e também aquela raciocinada, que sabe que Deus não é aquele ser autoritário, vingativo, né, que é um ser amoroso, que nos entende, nos compreende, porque Ele nos criou e Ele sabe o caminho que nós temos que fazer para a sua evolução. E Ele espera por nós nessa caminhada, nos dando o tempo e as condições necessárias. E Ele também tem fé em nós, né, Hermínio? Sem dúvida. Depositou grande. Se não tivesse, Jesus não teria vindo até nós. Ele sabe que nós um dia chegaremos onde Ele já chegou.
mas sabe que a gente tem o nosso tempo, que é o que tu Assim tá como pontuando. Jesus chegou lá, né? Exatamente. Então ele sabe que podemos demorar mais ou menos, mas que chegaremos um dia, nem que a gente tenha que sofrer muito, se for renitente, se for teimoso, se repetir os mesmos erros, se tropeçar nas mesmas pedras, sempre demorando para aprender, teimando para não aprender. Então ele sabe que nós podemos até demorar mais, mas a gente vai chegar lá. Quem demorar mais, sofre mais. Quem andar mais rápido. Isso. E a gente às vezes diz, né, ó, fulano tem muita fé, ou fulano acredita muito, né, Sandra? Como se fosse, assim, a fé um grande atributo, que uns têm, outros não têm. É possível a gente adquirir e desenvolver a fé em qualquer tempo das nossas vidas? Por exemplo, até hoje não tive fé, mas eu posso hoje começar a desenvolver? Por que às vezes é tão difícil a gente ter fé, a gente ter essa confiança robusta e verdadeira em Deus? É aquilo que o Hermínio estava começando a explorar, né? A gente falou, nessa primeira parte, sobre o que seria a fé à luz da doutrina espírita, assim, quais as contribuições que a doutrina espírita nos traz. Mas, obviamente, alcançar esse patamar, desculpe, exige que a gente suba essa escada, né? Ele é um patamar que a gente precisa alcançar. Então, a gente entende aqui as nossas limitações, não temos condição de ficar dando receita, né? Mas a gente pode refletir sobre algumas coisas, né? Escolher alguns caminhos daquilo que acontece com as pessoas com que a gente convive, conosco mesmo, as coisas pelas quais a gente passou, né? Então, a gente compartilha isso aqui. Talvez uma das dificuldades ou um dos pontos que nos leva a ainda ter uma fé muito vacilante, né? Muito tenra, né? Seja o fato de como que a fé nos foi apresentada ao longo de nossas vidas. E não falo apenas de nós aqui, que passamos por isso sim, né? Mas no planeta inteiro. Nós vivemos durante muito tempo com uma fé cega, que o Hermínio falava, né? Então, nos impunham alguns dogmas e nós éramos quase que constrangidos a aceitá-los. E se a gente fizesse algumas indagações, porque fomos dotados do raciocínio. E por isso a grande contribuição do Espiritismo, que concilia esse sentir, essa certeza desse Deus que é imanente em nós, né, com o raciocinar. Porque tem algumas coisas que, da forma como nos foram apresentadas, não batem. E daí a gente começa a se fazer perguntas, né? E muitas vezes essas questões encontravam barreiras, não eram respondidas e nós éramos, né, constrangidos a ficar com aquelas dúvidas. Então, quando vem a doutrina espírita e acolhe as nossas dúvidas, né, e pontua algumas coisas, não vamos dizer que ela responde tudo, porque seria uma presunção. E tanto que Kardec diz, né, que a fé espírita ela caminha de par com a ciência. E se em algum ponto a ciência contradizer aquilo que a doutrina espírita fala, siga-se a ciência. Então, é uma construção. Por isso a gente guarda essa tranquilidade, essa certeza de que estamos no caminho certo, porque Kardec não fechou nenhuma questão. A gente sabe que a doutrina espírita é uma ciência em evolução. Então, talvez um ponto seja esse. Um outro, talvez, né, que a gente ainda não tenha conseguido construir essa fé robusta, é que a gente deposita fé no lugar errado, né? E muitas vezes, ao invés de depositar a fé em Deus, a gente deposita nos homens. Que são falhos, né? Especialmente esse ano, a gente teve essa experiência, né? De homens que se colocavam como aqueles que tinham a solução para um problema que até agora a gente sabe que não tem solução ainda, né? Mas que se propunham ter a verdade, né? E a gente acabou depositando fichas. E não só nessa situação do ano que passou, mas muitas vezes, em diversas situações, a gente deposita a fé nos homens. Então, a gente permite isso. A gente aceita e acolhe dentro do coração essas ideias e essas sugestões daqueles que se valem de algum poder ou autoridade. Isso tem data para acabar, gente. E é uma frustração certa, mas dia menos dia são homens como nós todos, são falíveis. Né? Então, a hora que ele tropeçar, a gente cai junto. E aí a gente se frustra. E aí a gente perde a fé. Uma fé que estava começando um pouco atrapalhada, não é? De outras vezes, nós somos traídos pela ansiedade. Porque a gente roga as coisas para o Pai do Céu, mas a gente, meio que inconscientemente, a gente estabelece prazos.
E se aquilo não acontece no tempo que a gente deseja, a gente também já perde a fé. A gente fala uma coisa muito importante. Deus tem o tempo dele, né? Exatamente. E não é o mesmo que o nosso. Mas com certeza. E sabe qual é o tempo certo. É, exatamente. Então, talvez essas coisas, não que elas encerrem todas as possibilidades, mas elas contribuem para que a gente construa uma fé ainda, né, muito falha, muito fraca, né, muito vacilante, porque ela vai e volta e ela se fortalece e ela enfraquece, né? Eu acho que tudo isso talvez se resida assim, ó, naquele olhar para as dificuldades do hoje e não nas possibilidades do amanhã. Eu sempre gosto de lembrar de uma comparação de que Deus, ele está num lugar acima das nossas possibilidades. Ele enxerga como se fosse assim, ó, do alto de uma montanha. Como quando a gente pega um avião. Às vezes a gente decola debaixo de uma tempestade. Atravessa as nuvens, lá em cima o sol brilha. Deus está nesse lugar. Onde tudo já passou, o sol já brilha, né? E é nessa certeza que a gente tem que guardar o nosso coração. Entendendo assim, ó, eu tô aqui embaixo, no pé da montanha, tá chovendo pra caramba, é uma tempestade, eu não enxergo um palmo na frente do meu nariz. Mas Deus tá lá em cima. E é lá, para lá que Ele quer me levar. Então eu confio e eu entrego. Eu vejo que também, além do que dito pela Sandra, a dificuldade para nós desenvolvermos esse germe da fé é algo que, em maior ou menor escala, está ainda em todos nós que estamos aqui no planeta Terra nesse momento da evolução. Nós que estamos nesse estágio da evolução, que é o orgulho. O orgulho é um grande entrave, continua sendo um grande entrave ao desenvolvimento da fé. Por quê? Porque nós, ainda seres tão pequenos, tão infantis nessa evolução, pelo pouco que aprendemos, já achamos que aprendemos muito. E que temos muito a ensinar para os outros. E que não há mais praticamente nada a ser aprendido. Olha para o universo. Olha para o universo e veja quanto há ainda que sequer está cogitado, que sequer está investigado ou que sequer está explicado. E aí, mas a ciência explica. Não, a ciência já teve que retornar atrás muitas vezes em relação às suas conclusões anteriores. E não é nenhum demérito isso. Por quê? Porque a ciência também evolui. Mas assim, acerca do universo, né? Então, como é que você vai achar que tudo foi uma questão de acaso, né? Quando a gente não tem fé em Deus, a gente atribui ao acaso a formação do universo, seu desenvolvimento. E aí ficam brigando entre as teorias criacionista ou evolucionista, quando as duas convivem muito bem. Deus pode ter criado e também estabelecido as leis de evolução que se complementam. Mas, enfim, então se você olha para um relógio, você vai dizer que as peças desse relógio, por acaso aí, caíram uma sobre a outra e que ele funciona perfeitamente? Não. Você vai ver que alguém inteligente criou essa máquina e a colocou a funcionar perfeitamente. E o universo em nada pode ser comparado com um relógio na sua grandeza e na sua perfeição. Então, como se atribuir isso ao acaso? Então, o homem estabelece um grau de orgulho, voltando à origem da minha fala, pelo pouco que aprendeu, e ele tem a dificuldade de achar ou de admitir que há alguém superior, que há alguém coordenando isso tudo. Ele acha que pelo que ele aprendeu, pelo que ele conheceu, ele já é o dono da razão. Kardec fala sobre isso, Hermínio, no capítulo 19, ele fala assim, ó, cuidado com a presunção. Exatamente. Presunção não é fé. Exatamente. É uma achar. Sim, é uma fé equivocada na gente mesmo, né? Limitados que somos. Eu tenho visto em sala de audiências o seguinte: o quanto mais difícil é você lidar com pessoas
que tem um grau de estudo, vamos colocar assim, um pouco maior, mas que ainda não conseguiram engatar isso numa evolução verdadeira. O quanto é difícil, por quê? Porque tem argumento para tudo, mas não tem aquele sentimento de compreensão do todo. E eu tenho dito assim que conhecimento adquirido e não transformado em sabedoria vira prepotência. O que é o conhecimento não convertido em sabedoria? Converter um conhecimento de sabedoria, na minha humilde concepção, nesse estágio que nós estamos de imperfeição, é você aplicar o pouco que você aprendeu no bem. Fazer com que esse conhecimento traduza o bem, a harmonia, a sua utilidade para a pacificação, para o bem-estar, para a criação, né, desse bem-estar comunitário, universal. Mas muitos acham que porque aprenderam um pouco, já sabem tudo. Tem argumento para tudo e que podem ensinar isso aos outros de forma inconteste, né? E aí vira prepotência. E aí vem a dificuldade de você admitir que existe um ser superior que coordene o universo, inclusive a nós mesmos aqui, embora respeite nosso livre-arbítrio, né, Sandra? E esse é um dos outros pilares, um outro pilar do espiritismo, o livre-arbítrio. Por que certas pessoas demoram mais para evoluir? Porque tem o livre-arbítrio. Deus disse assim, você pode escolher entre este caminho ou aquele. Mas vai responder pela sua Vai escolha. responder e você vai aprendendo com os teus erros e acertos até você ter condições de escolher só o que te é bom. Mas você vai escolher isso. Eu vou trazer um exemplo disso que tu está afirmando, para a gente né, aí poder passar para o próximo ponto, mas com exemplo as coisas ficam mais próximas, né, mais tangentes. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, aquele que levou o cristianismo além fronteiras da Palestina. Ele fez 4 viagens, né? Os evangelhos relatam 3, mas em Paulo e Estevão a gente vem a saber que ele fez uma 4ª, porque ele chegou até a Espanha. Em todos os lugares que ele passou, que não foram poucos, foi uma vida de viagens, 30 anos. Em todos os lugares por onde ele passou, ele deixou igrejas fundadas, exceto em um. Qual o lugar? Atenas. Atenas. Que era o centro do conhecimento da Uhum. época. Só que eles estavam fechados no seu pseudo-saber. Por isso que eu disse um exemplo. No orgulho da cultura helênica. O orgulho daquilo que eles já sabiam. É. Então, eles achavam assim que o copinho deles já estava cheio e não necessitavam do Cristo. Só tinham a ensinar. Então, foi a grande frustração da vida de Paulo sair de Atenas sem ter conseguido ali fundar um núcleo cristão. E ele chegou lá com muita esperança, né? Porque aquele povo filosofava muito. Sim. Né? Filosofava até um ponto. A partir de um ponto acharam que não precisava mais filosofar, que era só ensinar. Né? Porque a filosofia indaga. É um diálogo, né? Uma dialética. E Paulo chegou lá com muita esperança. Olha, aqui, na terra dos filósofos da cultura helênica, o cristianismo vai ser muito debatido. Ele achava que seria o maior sucesso dele Será Atenas, o maior né? sucesso porque é algo tão bonito, tão novo. Chegou lá e nada. Por quê? Porque aquele povo estava impregnado do orgulho da sua cultura. Exatamente. Gente, antes de ir para o próximo ponto, vou conversar um pouco com os nossos amigos aqui, tá? Mandar um bom dia para Zuma. Olha, tá dizendo bom dia, linda Chapecó. A Lia, bom dia, que tenhamos um ano repleto de Jesus. É verdade. Para Maria, bom dia. A Ivone, que sempre nos acompanha. Isabete, bom dia, ótima semana. Clenir, bom dia. Irmãos, gratidão, ótimo dia a todos e um novo ciclo cheio de luz e crescimento para todos nós, né? A Nair. A Lia está dizendo, a esperança é o sonho do homem acordado. Aristóteles, verdade. Muito obrigada, Lia. A Graciela, bom dia. O Paulo, a Eloá, a Clecia, a Aline, um iluminado para todo mundo, um ano novo, né? A Nilza. O Marcos está dizendo, bom dia, feliz ano novo para todos. A Sônia está dizendo assim, muito bom a colocação quanto à construção de muitos elementos que precisamos para existir essa verdadeira fé.
Por isso estamos aqui nessa vida terrena. O entendimento racional é uma das alavancas para a verdadeira fé. E a doutrina espírita vem nos dar o suporte nessa caminhada de fé. Muito obrigada, Sônia, é verdade. Continuando, nós estamos falando agora da fé. Vamos falar um pouquinho da esperança, Hermínio? Vamos. Tu começou antes de falar da esperança, Acho né? que já falamos, mas vamos lá. Mas vamos conversar um pouquinho mais. É que é necessário fazer o cotejo para diferenciar, né? Então, a esperança, como já dito, é uma expectativa. Eu espero que algo de bom me aconteça. E às vezes as pessoas esperam que algo de ruim aconteça para o outro, né? Exatamente. Não deixa de ser uma esperança deletéria, ruim, nefasta, mas é. Eu espero que algo aconteça. Eu tenho a expectativa de que algo aconteça. Então, isso é esperança, ao contrário da fé, que é uma certeza já. É aquela certeza já consolidada. Consolidada. Inabalável, né? A certeza já é isso, é uma consolidação. Então, a esperança é algo que, eu diria até que em certo aspecto precede a fé, né? Porque nós podemos ter um estágio que nós só temos esperança de que algo exista. Por exemplo, o que algo vai acontecer, eu espero né? que um ser superior exista. E aí eu começo a me indagar, fazer aquela dialética comigo mesmo, né? Seria uma mono, né? Exatamente. E de repente eu começo a consolidar a fé. De que Deus existe, de que esse ser superior existe e está na coordenação disso tudo, de todo esse universo, né? Então, a esperança é aquela expectativa. Eu quero que algo aconteça, eu espero, eu confio até que algo aconteça, mas confiar não é ter a certeza, né? Exatamente. Confiar não é ter a certeza. Então, essa é a diferença entre esperança e fé. Como nós já falamos bastante, acho que, assim, em relação ao que seja esperança, talvez a Sandra tenha alguma coisa para complementar. Eu até peço desculpas porque eu não consegui acompanhar, eu atendi o telefone ali, era uma ouvinte desejando feliz ano novo para todos nós, agradecendo as mensagens. Nós ficamos muito felizes, né? E mais uma vez a gente deseja que Deus nos enche de coragem, né, de fortaleza, de fé e de esperança, para a gente enfrentar o bom e o menos bom que venha nesse ano. Porque se a gente tiver depositada a nossa fé e a nossa esperança no alto, naquele que está em cima da montanha, a gente pode ter certeza que a gente está nas melhores mãos, como disse o Hermínio. A minha colaboração sobre a questão da esperança, eu gosto de pensar assim, ó, esperança é esperar com confiança. E daquele que sabe que não é no meu tempo que eu vou colher. É no tempo de Deus, como tu disseste antes. A nós cabe a semeadura. Agora, a colheita é no tempo de Deus. Não é o esperar de esperar olhando para o relógio. Será que vai? Sim. É aquela confiança assim de eu sei que me cabe semear. Mas quando colher, e se sou eu que vou saborear esses frutos, eu não sei, mas eu confio. Né? Então, acho que isso é bem importante. E apenas trazendo assim que essa esperança de que o Evangelho nos fala, ela é uma virtude filha da fé. Porque assim, aquele que confia, que acredita, ele guarda essa expectativa de um futuro melhor, ainda que ele não saiba quando que vai acontecer. Então, é uma consequência natural da fé e irmã da caridade. Porque daí a gente se enche desse sentimento de certeza, de confiança, de esperança que um dia nós vamos viver num mundo ditoso, um dia a gente vai chegar lá. Né? E aí a gente sente aquela necessidade de se movimentar para contribuir com isso. A gente não consegue ficar inativo. E aí que a caridade começa a operar. Né? Então, a esperança, filha da fé, irmã da caridade. Eu acho que esse ano é o ano da esperança. Né? Esperamos. Esperamos uma vacina, esperamos tantas coisas boas, né? É o Vacinas, ano da esperança. Tratamentos, medicamentos, tem tanta coisa aí que os cientistas estão lá nos laboratórios estudando e até os próprios trabalhando. efeitos de tudo isso que aconteceu, né? De que a humanidade possa entender o porquê esse puxão de orelha. Não deixamos de ver
tudo o que aconteceu no ano passado como um puxão de orelha à humanidade. Não que, eventualmente, pessoas que tenham morrido durante a pandemia, né, tivessem que resgatar algo diretamente. Não. Esse foi um recado para todos nós, os que foram diretamente ou indiretamente atingidos. Que fomos todos. De que a forma como a humanidade caminhava, e talvez ainda caminhe, e talvez seja por isso que essa pandemia esteja se prolongando, não é o rumo certo. Não é o que necessitamos para dar um passo maior um pouco na evolução. Fazer a transição planetária para um planeta melhor, né? Então, isso tudo também tem a sua finalidade, né? Nos planos de Deus, nada é inútil. Deus não nos impõe sofrimentos desnecessários. Deus não é vingativo, não é cruel. Mas, às vezes, quando Ele vê que nós não estamos, pelo nosso livre-arbítrio, caminhando para a evolução, Ele nos emite um alerta. Sim. Nos emite um alerta. Olha, né? É preciso que paremos de pensar em certas coisas, em coisas fúteis, em banalidades, e nos centremos no nosso alvo. O que é importante. Aliás, eu gosto de repetir isso. Vocês sabem qual é a etimologia, a origem da palavra pecado no grego? É desvio, né? Errar o alvo. Errar o alvo. Errar Desvio. o alvo da vida, né? Podemos colocar aqui. Errar o alvo. Qual é o alvo da nossa existência? Você tem o caminho e pega um atalho, né? Exatamente. Ou Porque é mais desvia. fácil, é mais fácil. Ou desvia. Nem vai pelo atalho, desvia para um outro lugar, né? Fica parado num outro lugar e deixa o teu caminho do alvo que você perseguia. Então, acho que nós devemos ter a esperança de um ano melhor, mas a consciência do que aconteceu e do porquê isso aconteceu. Por que isso aconteceu? Se nada é por acaso, por que nós tivemos que passar por isso? É que roguemos a Deus que nos auxilie a compreensão dessas lições que não vão se dar no curto prazo. No médio e longo prazo a gente vai entender por que tudo isso aconteceu. Só que quando o paciente não responde com a melhora, o tratamento continua, né, Sandra? Sim, as lições se repetem até que a gente aprenda. O tratamento Então, continua. roguemos... Talvez por isso que a pandemia esteja se prolongando, tendo desdobramentos. Por quê? Porque a gente ainda não entendeu, né? o tratamento ainda não surtiu o efeito desejado. Para você que chegou agora, o programa é Hora Espírita. Nós estamos falando sobre a esperança e a fé. Essas duas virtudes, né? Que devem ser ativas, né, Sandra? Como que a gente coloca essas virtudes em movimento em nossa vida? A gente estava começando a falar sobre isso, né? Exatamente. Que a esperança é filha da fé e irmã da caridade. Kardec, no item 11 do capítulo 19, fala que é uma trindade inseparável. Realmente, porque é um conjunto, a gente comentou, né? Nasce a fé, você se enche de esperança automaticamente e você se sente no dever de contribuir com Deus nessa obra da criação, né? E aí vem a caridade. Então, a fé conecta a Deus, se manifesta na certeza dessa esperança e promove a ação no mundo através da caridade. E aí a gente lembra também do conselho de Abigail a Paulo, que a gente encontra lá no livro Paulo e Estevão, da psicografia de Chico, a autoria espiritual de Emmanuel. Então, ela diz para ele, quando ele está lá numa caverna, entristecido, porque ele já tinha recebido as portas fechadas dos amigos, amigos, entre aspas, né? Porque até então ele julgava assim, depois viu que eram todas relações de conveniência. A partir do momento que ele passou a pensar de forma diferente, ele foi refutado. Da conversão, né? Ele foi desprezado depois da conversão ao cristianismo. E então, depois de ter levado vários nãos, ele chegou em casa, entre os seus, na sua família, e recebeu do seu pai a mesma atitude, né? Que
lhe colocou para fora de casa, literalmente. Então, ele ficou muito entristecido nesse momento, assim, que ele estava deprimido. Ele se refugiou numa caverna e ali ele se pôs em oração. E ele coloca que não sabe se em sonho, não sabe se na vigília, em espírito, enfim, mas que ele viu Abigail e Estevão, e Abigail lhe disse: ama, trabalha, espera e perdoa. E é esse esperar da esperança. E antes da esperança é trabalha, que é o movimento que tu está nos questionando, né? Porque a partir do momento que você se sente imbuído desses sentimentos todos, você não consegue mais ficar com isso para si. E aí você se coloca em movimento como um instrumento do Pai na Terra. Né? Porque essa construção, Jesus veio deixar o caminho, mas ele não fez por nós, ele fez para nós, né? Para que nós vejamos o seu exemplo, nele nos inspiramos, porque ele é o nosso modelo, e sigamos os seus passos, agindo com bondade no mundo. Então, é um convite à ação. A gente pode até comparar assim, no Velho Testamento, era uma lição de negação, né? Não mate, não roube, não adultere, era o não, né? E Jesus vem e inverte isso. É uma virtude proativa, uma ação proativa. Faça aos outros o que desejaria que fizessem para ti. E a vida dele é a ação. E ele nos deixa essa lição na parábola da figueira, né? Quando ele, jornadeando com seus discípulos, ele chega próximo, assim, bem por alto, né? A gente não tem como explorar essa parábola, que é riquíssima. Isso vai um programa todo. Vai o programa, mas bem por alto. Então, ele chega a uma figueira temporã, enquanto que as outras estavam todas ainda secas, não tinham nem florescido ainda, aquela já estava coberta de folhas. Então, pressupõe o quê? Bom, se ela está antecipada no tempo, está robusta dessa forma, ela deve ter figos para oferecer. E ele vai até ela e procura figos, e ela não tem figos. Então, ele, entre aspas, amaldiçoa aquela figueira e ela seca até a raiz. Entre aspas, porque Jesus não seria por isso, né? Maldição não faz parte de Jesus. Então, o que ele quer dizer com isso? Né? Essa forma simbólica que ele encontrou de representar para nós, que a virtude, quando se mostra pujante numa pessoa, ela exige que aquela pessoa comece a fornecer o alimento para quem tem menos. Por mais que a gente ainda tenha muito pouco, né, meus amigos? A gente sabe. Mas a gente já é capaz de dividir como se fosse um espelhinho, né? A gente não tem luz nenhuma, mas a gente recebe a luz de Deus, a luz de Jesus. Posso refletir. E eu posso refletir, é isso. A gente pode ser um caquinho de um espelho, né? Longe de ser um cristal. Mas a gente tem a obrigação de dividir aquilo que a gente já vê. Então, aquela figueira seca representa as pessoas que, já tendo algum conhecimento, como a questão lá que o Hermínio colocou, né? A gente falou do pessoal de Atenas, já tendo algum conhecimento, já tendo alcançado alguma luz, alguma possibilidade para distribuir entre os seus irmãos, a gente não faz isso. A gente guarda para a gente. Então, esses serão secados até a raiz. Ou seja, serão quebrados em seu orgulho para compreender que nós, sem Deus, não somos nada. Ele é a seiva divina. Então, a gente será convidado a recomeçar com humildade, né, a refazer o nosso trabalho. A figueira folheada era a fé estéril, né? A fé estéril. Que nada produzia. Que nada produz. A fé sem obras é então, morta. Se nada produz, aniquila-se. Né? Aniquila-se. Se você possui fé, produza, através dessa fé, boas ações. Mesmo que você, como todos nós estamos aqui, seja imperfeito. Ninguém pode esperar a perfeição para passar a produzir obras no bem, porque daí não produzirá nunca, porque as obras no bem são o caminho para você buscar o aperfeiçoamento. Exatamente. Então não espera a perfeição. Dê o que você tem de bom, porque você dando o que você tem de bom, certamente te ajudará a vencer o que você ainda tenha de más propensões. É no caminho que a gente aprende. Eu lembro Sem sempre dúvida. do Dalpiva, que diz assim, o nosso irmão Celso Dalpiva, ele diz assim, se
as igrejas, os templos, as casas espíritas esperassem os perfeitos para falar nas assembleias, né, subir ao púlpito, os fiéis estariam órfãos. Exatamente. Então, é no caminho que a gente aprende. Perfeito. Isso aí. Agora são 8 horas e 48 minutos, já estamos nos aproximando do final. O tempo voa, né? A gente vai falando e eu queria pedir licença, então, para novamente ouvir o recadinho dos nossos apoiadores, Scala Construtora Imobiliária Nossa Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra é de valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Voltamos, o programa é Hora Espírita. Hoje estamos falando sobre a fé e a esperança. Quero mandar um bom dia para o Dirceu, para a Tânia, para o nosso querido amigo Nick, para a Marisete, para a Samara. Bom dia, amigos. Bom 2021 para todos. Que as dificuldades do ano passado sejam as escadas para o reforço da nossa fé, da nossa esperança em dias melhores. Perfeito. Bom dia para a Janete, para a Elissa Santin. Muita esperança nesse ano novo. Para o Omar, para o Reni, para a Sandra, para a Fernanda, o Marcelo. Bom dia, amigos. Ótima explanação. E todos que nos acompanham, a gente também deseja um maravilhoso 2021. Seguindo, estamos falando sobre a fé e a esperança. Como que a gente pode, Hermínio, manter essa chama acesa da fé e da esperança dentro de nós? Sim. Como é que um músico mantém a sua habilidade e desenvolve mais essa habilidade para a música? Praticando. A fé também deve ser praticada. Praticada na meditação, na oração e nas boas obras. Em fazendo o bem para os outros, embora, como eu disse antes, ainda muito de ruim haja dentro de nós. Sem qualquer ressentimento, sem qualquer culpa, mas é a parte que ainda nós não conseguimos lapidar nesse caminho da evolução. Em vez de nós ficarmos chorando pelo que ainda temos de ruim, de vicioso dentro de nós, vamos focar no que temos de bom e praticá-lo, porque é através disso que o bem preponderará e aos poucos irá sufocando essas más tendências que temos. Cultivo da gratidão. Né? Cultivo da gratidão, da caridade. A caridade é algo muito, muito importante, porque eu sempre digo e repito, e me perdoem as pessoas que já ouviram isso várias vezes, mas que ainda há muitas pessoas sem comida, sem teto, sem medicamento, sem educação. Há muitas pessoas precisando do básico. Há muitas pessoas ainda que estão sem a mensagem de Deus, de Jesus, que precisam ser alcançadas. E também eu digo a você que pode doar, em todos os sentidos, que muitas vezes o mais necessitado não é aquele que toca a campainha pedindo o pão, é aquele que abre a porta. Alguém está sendo enviado à tua porta para que você reflita, olha quanto eu tenho. É um instrumento divino, né? E eu posso ajudar, eu posso fazer a caridade, e eu posso sentir a doce brisa de fazer o bem. A doce sensação de fazer o bem que a gente sente, né? Os maiores beneficiados em fazer o bem são aqueles que fazem o bem.
Aqueles que recebem também, mas os que fazem o bem. Então, a prática da caridade, na minha concepção, ela é um grande instrumento do desenvolvimento e a cultura da fé. Depois, num segundo momento, precisamos estudar. E aí vem aquele pilar do espiritismo da fé raciocinada. Porque Deus não nos quis soldadinhos de chumbo ou peças de um tabuleiro de xadrez que ele joga. Nos deu o livre-arbítrio. Deus poderia ter nos criado perfeitos? Sim, poderia. Deus é onipotente, pode tudo. Mas não, ele quis dar a todos o mesmo caminho, o mesmo início. Nos criou a todos iguais, simples e ignorantes. E nos dar o livre-arbítrio para que cada um pudesse escrever a sua história. E essa diversidade de caminhos descritas talvez seja o grande e mais belo concerto da sua obra, né? Lá no final. Então nós precisamos estudar. Estudar porque eu tenho fé, sim, eu tenho, mas eu quero uma fé raciocinada, eu quero entender por que isso acontece, como é, por exemplo, a própria questão da morte, né? A reencarnação, que é um dos pilares do Espiritismo, por que existe a reencarnação? Mas existe mesmo? Onde eu posso saber que isso existe? É só ler as obras básicas. Não é algo que diz, olha, existe, não. Aconteceu isto e foi verificado isto. Então, pelo método da experimentação, pelo método dedutivo, né, existe esta conclusão. Por isso que se diz que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Ciência porque demonstra, porque prova. Então nós precisamos estudar. O mais difícil foi feito por Kardec, por Jesus. Estão aí as obras ao alcance da nossa mão para que a gente estude. E evidentemente que essa fé raciocinada é uma fé consolidada, porque não é imposta por ninguém. É algo que entra pelo entendimento, que se consolida, né? Pelo entendimento. Construída de dentro para fora. Depois que a gente tem um entendimento de algo, nada pode derruir esse entendimento. Por quê? Porque foi compreendido, não é algo que alguém nos contou ou que alguém nos impôs, é algo que nós consolidamos pelo aprendizado. E quando a gente tem fé e esperança na nossa vida, ela se torna diferente? Nós nos tornamos diferentes? Mas com certeza, muda tudo. E eu quero apenas complementar nisso que o Hermínio comentou, porque, gente, acontece comigo, às vezes eu fico dando risada sozinha. Às vezes a gente está assim, meio para baixo, né? Porque a gente está falando assim, ó, como construir essa fé, como manter ativa, né? Claro, o estudo, a caridade, tudo isso, esse movimento é como Einstein falava, né? A vida é como andar de bicicleta. O equilíbrio só acontece se ela está andando, se você está em movimento. Parou, ela cai. Né? Então, o movimento, ele nos condiciona a cada vez mais estar em movimento e a gente vai crescendo em fé e esperança. Isso é fundamental. Mas tem vezes que a gente deprime. E a gente está lá num cantinho e não consegue sair daquela inércia, né? De voltar para o movimento. E aí eu digo o seguinte, música ajuda pra caramba. Né? As músicas, as canções evangélicas do Roberto Carlos. Adoro. Gente, que aquilo lá levanta qualquer astral. O que é de Gonzaguinha? É um hino, né? Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. É um presente, é uma dádiva. Então, isso ajuda bastante. Tem uma outra canção que chama Eu Te Desejo Vida, de Flávia Venceslau, que ela diz assim, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove e sempre te faça sonhar, mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar. Então, isso tudo ajuda bastante. E quanto ao que muda na nossa vida, a gente muda tudo, porque você muda o ponto de vista. E tente outra vez, né, Raul Seixas? Sim. Sempre tente outra vez. Sim. Perfeito, Hermínia. São aqueles ups, né? Porque às vezes a gente cai e precisa daquela cordinha, né? Então, as músicas ajudam bastante. Então, a gente muda o ponto de vista, a gente passa a ver do mais alto, daquela relação que a gente estava falando, né? A gente entende, é igual a gente dizer assim, nossa, como o planeta Terra é grande, compara com o Sol, né? Quando você muda o ponto de vista, você acerta as proporções.
Então, a gente, construindo essa fé, cultivando essa fé, a gente muda o nosso ponto de vista para esse mundo futuro, né? Para esse depois. Enfim, a gente passa a saber e confiar que tem um Deus e que tudo passa. Somos filhos de Deus e espíritos imortais. Perfeito. Quero mandar mais um abraço aqui, ó. Estão dizendo um encontro de muita sabedoria, a Elissa. Ladislau, bom dia. Estamos conectados aqui de Itabaiana. Solange. A Eliane está dizendo, a doação de sangue é uma maneira simples e imensa de solidariedade. Perfeito. São pequenos gestos, não é verdade? A gente quer agradecer a todos que nos acompanharam, a todos que ficaram conosco, agradecer. Infelizmente, o nosso tempo aqui é 1 hora e ele voa, né? Já é 8h59. Eu quero agradecer ao Hermínio. Hermínio, muito obrigada. Um feliz 2021. Obrigado, Mona Lisa. Obrigado a todos. Feliz 2021 a todos, de muita fé e muita esperança. Sandra, muito obrigada. Um maravilhoso também 2021. A gente que agradece a oportunidade, agradece a Rádio Chapecó, a todos os ouvintes que nos acompanharam e desejamos também um ano de 2021 com muita fé, muita coragem, muita esperança, certeza que Deus está no comando. Jesus governa o nosso planeta. Agradecer a todos, a equipe da rádio. Queria deixar uma pequena mensagenzinha para os nossos ouvintes, que diz assim de Chico. Para os dias bons, gratidão. Para os dias difíceis, fé. Para os dias de saudade, o tempo. Para todos os dias, coragem e esperança. Amém. Que Deus os acompanhe e até o próximo sábado. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente